Olá, vamos começar mais uma análise e hoje vamos mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas que movem a humanidade. Qual é, afinal, o verdadeiro significado da nossa existência? A gente vai explorar, com base na nossa fonte, a ideia de que existe um propósito muito, mas muito maior por trás de cada experiência que a gente vive. Pois é, qual é o propósito da vida? Essa pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É aquela questão que vira e mexe bate na nossa porta, seja no momento de crise ou de grande alegria. E é justamente essa busca, que é de todo mundo, que a gente vai investigar hoje. Se a gente parar para pensar, a resposta mais comum que ouvimos por aí é que o propósito é viver bem. Sabe, acumular coisas, ter conforto. Mas a nossa fonte de hoje vem para dar uma chacoalhada. Ela nos desafia com uma ideia bem diferente. E se o verdadeiro objetivo não for o conforto material, mas sim um propósito espiritual, algo muito maior? E aqui está o ponto central de tudo. A nossa existência física não é um acaso, não é um acidente cósmico. A ideia aqui é que cada vida na Terra tem um porquê. É algo deliberado, movido por um objetivo que vai muito além da nossa rotina de acordar, trabalhar e dormir. Tá, mas então, como é que se alcança esse tal propósito? O mecanismo é o que a fonte chama de evolução do ser. Para ficar mais fácil, imagina uma semente. Dentro dela já existe uma árvore inteira, só esperando para nascer. É um desabrochar gradual. A gente, ao longo de muitas e muitas experiências, vai desenvolvendo passo a passo todo aquele potencial infinito que já está guardadinho dentro de nós. E essa jornada, gente, é uma verdadeira saga. Olha só que incrível essa linha do tempo. A gente começa lá atrás, num estado quase automático, puramente instintivo. Aí, com o tempo, o trabalho duro e os desafios da vida vão forçando a gente a desenvolver o discernimento. A partir daí, a ficha começa a cair, a gente alcança uma compreensão lúcida das coisas até chegar no destino final, a harmonia com o todo, a harmonia cósmica. É uma escalada e tanto. Agora, um ponto super importante. Essa jornada não é um passeio no parque. Não é fácil. As lutas, as dores de todo esse processo, elas não somem do nada. Elas deixam marcas, sabe? Sucos profundos na nossa alma que acabam influenciando quem a gente é hoje, moldando o nosso jeito de ser de formas que a gente nem sempre consegue entender. Essa citação da nossa fonte é um verdadeiro soco no estômago, né? Ela bate de frente com a nossa ideia comum de sucesso. Acumular dinheiro, buscar conforto, ser o número 1 em tudo. Segundo essa visão, nada disso é o objetivo principal da vida. É uma virada de chave tanto. E aqui a gente vê essa distinção preto no branco. De um lado, o que o texto chama de objetivos ilusórios. São coisas externas que vêm e vão. Do outro lado, os objetivos verdadeiros, que são internos, duradouros e totalmente focados no nosso crescimento interior, no crescimento da nossa consciência. Então, no fim das contas, o que importa de verdade? A fonte detalha aqui pra gente. A verdadeira batalha é interna, é a conquista de si mesmo. É olhar para um desafio e enxergar ali uma oportunidade, um degrau para subir. É um trabalho constante de se aprimorar em todos os níveis. O foco sai completamente do ter e vai todo para o ser. Certo. Se a jornada é tão nobre e o objetivo é tão claro, por que, na prática, a vida é tão cheia de angústia e conflitos internos? Se o caminho é esse, por que ele parece tão difícil? E essa pergunta nos leva direto para a próxima parte da nossa análise. E a resposta, segundo a fonte, está naquela nossa longa história espiritual. Os conflitos que a gente enfrenta hoje não brotam do nada. Eles são, na verdade, ecos. São ressonâncias de experiências e marcas deixadas por toda aquela saga evolutiva que a gente acabou de ver. E como é que a gente sente esses ecos na pele? Bem, a fonte lista alguns exemplos que talvez soem familiares. Aqueles complexos que a gente carrega, fobias que não têm lógica, um sentimento de culpa que não sabemos de onde vem, comportamentos compulsivos, até mesmo uma angústia profunda e sem explicação. Tudo isso pode ser sinal dessas marcas antigas vindo à tona. Agora, olha que interessante essa forma de enxergar a dor. Em vez de ver a dor como um castigo, a fonte apresenta como uma ferramenta, um camartelo de estimulação. Ou seja, é como se a dor fosse um empurrão, um estímulo para a gente se mover, para sair de uma situação que está nos fazendo mal e nos impedindo de crescer. Ok, então qual é o caminho para frente? A chave do progresso, segundo o que estamos vendo, é uma mudança de percepção. É sair conscientemente do mundo das ilusões sobre a vida e começar a abraçar o que a fonte chama de realidade. Essa tabela resume a diferença de um jeito perfeito.
A ilusão, por exemplo, nos faz acreditar que a felicidade vem de fora, de um emprego novo, de um relacionamento. Já a realidade nos mostra que a harmonia de verdade é uma construção interna, que não depende das circunstâncias. É a grande diferença entre o que é passageiro e o que é permanente. Certo, mas como a gente faz isso no dia a dia? A fonte dá um caminho bem prático. Começa com algo difícil, mas libertador. Aceitar os ciclos da vida. Continua com o cuidado com o nosso corpo e nossa mente, o desapego de emoções que nos prendem e, o mais importante de tudo, a busca constante por conhecimento para a gente conseguir separar o que é real do que é só ilusão. E depois dessa jornada toda de autoconquista, de superação das ilusões, qual é o destino? Onde a gente chega? É um lugar de felicidade e harmonia profundas. E não é só uma paz interior, mas uma sintonia perfeita com toda a vida do universo. É um objetivo que com certeza inspira e dá força para a caminhada. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para casa. Com base em tudo que vimos, qual seria um pequeno passo, uma coisinha que podemos fazer hoje mesmo para viver com um pouquinho menos de ilusão e um pouquinho mais de realidade?